Olá, como está, irmãos? Bendizione para cada um de nós outros. Bueno, graças ao Senhor, hoje estamos aqui mais uma vez em uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para compartilhar um pequeno devocional, pero eu sempre digo que é de grande aproveito para a nossa vida. Amém? Bueno, hoje eu quero falar de vestiduras. Vestiduras. Que significa as vestiduras para a nossa vida espiritual? Nós outros sabemos que quando nós outros recebemos uma invitação para uma boda ou um cumpleaños, né? Mas para uma boda, nós outros nos ponemos muito guapo, correto? Nós outros vamos à costureira ou uma tenda comprar uma roupa bem elegante para nós outros estar bem apresentável, né? Com um bom vestido, um bom sapato, né? Talvez algo de joia, bueno. E os homens com sua jaqueta muito bem apanhados, suas corbatas muito bonitos, muito guapos. Então, se nós outros em lo material, sempre para uma festa, estamos muito bem ordenados, bem vestidos, arreglados. E hoje eu quero falar de vestiduras espirituais para a nossa vida. A vestidura espiritual para a nossa vida, o que implica? O que quer dizer para nós outros nos vestindo de vestiduras? Hein? Hoje nós outros vamos aprender um pouquinho de que o câmbio que nós outros temos quando nos vestimos de vestidura de Cristo. Há um câmbio, há uma diferença muito grande entre a roupa para uma festa e a vestidura espiritual para a nossa vida. Amém? Bom, então se vamos. As vestiduras implica para nossa vida como hijos de Deus. Como implica as vestiduras? Implica ordem em nossa vida. Ordem. A vestidura material implica estar muito bem arreglado para uma festa de boda, um casamento, um cumpleaños ou uma festa, né? Pero a vestidura de Deus para a nossa vida implica ordem, uma vida de ordem. Então, hoje, nós outros vamos ver como está nossa vida com as vestiduras de Cristo. Bom, vamos falar de la primeira vestidura. E a vestidura mais nos identifica quem somos nós outros. As vestiduras espiritual nos identifica. Alguém disse assim, mira, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é muito distinta, é muito diferente. Por quê? Porque nos dá identidade, nos identifica quem somos nós outros. Quando nós outros estamos vestidos com as vestiduras de Cristo. Há uma diferença muito grande. Então, se vamos falar primeiro da vestidura de santificação. Da vestidura, a primeira, né, de santificação. Tomamos aqui por base em la palavra do Senhor em Levítico, capítulo 11 e verso 44, que diz assim: Eu sou Jeová, vuestro Deus. Vosotros, portanto, os santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, a vestidura de santidade é uma vestidura que implica ordem em nossa vida. Não pode faltar em nossa vida. Uma vida de santificação nos dá uma identidade de ordem em nossa vida. Porque nós outros fomos criados conforme a imagem e semelhança de Cristo. Sim? Nós somos sua imagem. E Cristo és o quê? 1 de Pedro também, capítulo 1 e verso 16, diz o que para nós outros? O apóstolo Pedro. Porque escrito estás, sede santo, porque eu sou
santos. Sede santo, porque eu sou santo. Também nós outros observamos um conselho do apóstolo Pablo também. Em Efésios capítulo 1, verso 4, que ele diz: se ninguém nos escorreu em ele de la fundação del mundo para que fôramos santos. Nos escorreu desde a fundação do mundo para que nós outros fôssemos santos. Por que nos escorreu desde a fundação do mundo para nós outros ser santos? Porque ele é santo, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança como filho de Deus, para ser um adorador, para adorar. E todo adorador sabe que nós outros temos que manter uma vida de santidade, buscar a santidade, entrar na santidade, nos vestir de santidade. Então, a vestidura de santidade, Deus é santo, tu filho se vestiu de santidade, andou em santidade, ha hecho a obra do Padre em santidade e agora toca a nós outros. Então, se nós outros, em rápidas palavras, podemos observar que a santificação, para nós outros ter esse processo de santificação também, necessitamos da ajuda de alguém. Quem é esse alguém que pode nos ajudar em esse processo? O Espírito Santo. Só Ele pode nos convencer e trabalhar em nossa vida para separar nós outros de todo mal, de toda contaminação. Só Ele pode fazer esta obra conforme nós outros fomos criados como imagem de Cristo, aceito por Deus para ser santos, para ser santos. De la mesma maneira que não merecemos a salvação, tampouco podemos santificar-nos mediante nossos próprios esforços solo. Pero com a ajuda do Espírito Santo, podemos seguir adelante. Pero também aí, eu vejo também que há um problema. Qual o problema? Há que nós outros ter um pensamento liberados para dar permisso ao Espírito Santo de Deus para fazer a obra da santificação em nossa vida. Porque sem o permisso de Deus, essa obra não pode ser nosso, para Deus trabalhar em nossa vida, não se pode fazer. Não se pode, porque muitas vezes essa obra não é completa em nossa vida, porque nós outros nos damos para Deus por la metade. Aqui eu permito que Ele trabalhe e santifique a minha vida, pero em essa parte não, essa parte pertence a mim. Sempre nós outros por la metade. Pero o processo de la santificação é completo. É corpo, mente, alma e espírito. É completo. Então, hoje nós outros vamos observar essa primeira vestidura de la santificação. Como está em nossa vida. Porque nós outros temos que apressar essa ordem nossa, esse permisso nosso para o Espírito Santo trabalhar nessa obra de santificação. Porque os dias se passam, se acurta, e cerca está o Senhor de nós outros, de arrebatar sua igreja. Então, se é tempo de nós outros entrar nesse processo de santificação e permitir o Espírito Santo de Deus fazer a tua obra como Ele sabe fazer perfeita. A santificação não é uma obra feita por uma outra pessoa. Não. Nadie consegue cambiar nada. Pelo poder da palavra, com seu permisso, sim. Lhe pode dar para o Espírito Santo de Deus cambiar sua vida, minha vida, sem nenhum problema. Não, eu cambiei porque alguém mandou que eu ande assim, hable assim, vista assim, haga... Não, isso não funciona. Não funciona. Só funciona quando nós outros damos permisso ao Espírito Santo de Deus para trabalhar no processo da santificação de Deus em nossa vida. Amém?
Então, se vamos adelantar um pouquinho para falar um pouquinho da segunda vestidura. Então, se agora nós outros vamos ver a vestidura de poder, de poder. Necessitamos do poder de Deus. Primeiro necessitamos da santificação. Necessitamos agora na segunda vestidura de poder de Deus. Poder que o homem não pode dar, não se pode comprar, nada pode regalar. Solo Deus, solo Deus. Então, se tomamos também por base para falar dessa vestidura de poder, que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 49, que diz assim a palavra do Senhor: certamente eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vós outros, Pero, havia uma promessa de poder, pero havia pero também ordem, quedai-os vós outros em la cidade de Jerusalém, até que seai vestidos de poder de Deus. Então, se nós outros vemos aqui que a vestidura de poder significa o que para nós outros? Que Deus quer nos dar em esses dias que nós outros estamos passando tão difícil. A vestidura de poder significa autoridade de Deus em nossa vida. Um cristiano com autoridade de Deus significa direito, privilégio. Temos direito, temos privilégio. Valor significa força de Deus para a nossa vida. Potencial, um cristiano potente de poder de Deus. Sim, quando abre a boca a cantar, a predicar, a orar, a falar, a dar um conselho, a força, o poder, o potencial. Libertar. Deus quer que nós outros vistamos de poder de Deus, de poder do Espírito Santo. Necessitamos aprender a vestirmos do poder de Deus para saber usar a autoridade, e dirigir e ordenar que o Senhor nos dá. Toda autoridade pertence a quem? A Deus. Está em Romanos 13:1. Pertence a Deus. São múltiplas as esferas em las que exerce autoridade, e toda a pessoa que exerce autoridade tem uma grande responsabilidade delante de Deus, segundo a posição que ocupa em el modo que exerce esta autoridade. Que também tu pode conferir em João, capítulo 19 e verso 11. Então, se fíjate o que significa a vestidura de poder. Miramos a primeira, que significa a vestidura de santificação. Purificar, separar de toda contaminação, de todo mal. E a segunda vestidura significa a de poder, autoridade, direito, privilégio, valor, força, potência e libertar. Amém? Bueno, agora vamos ver a próxima vestidura que Deus tem para a nossa vida. Hablamos da primeira, da segunda, agora vamos falar de uma que me encanta. De Hijo de Deus. Vamos falar de outra, da terceira. De Hijo de Deus. Vamos ver o que o Senhor quer dizer para nós outros, que nós outros vestimos de vestidura de santificação, de vestidura de poder e de vestidura de Hijo de Deus. Tomamos para dar um exemplo do Hijo pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso 22, que diz assim: pero el padre dijo, palavra do padre, deu uma ordem a sus siervos: sacai lo mejor vestido e vestir e ponei um anilho bem bonito, guapíssimo, anda, e em su dedo e calçai sus pés. Fíjate o que Deus tem para a nossa vida.
Agora vamos observar o que significa vestidura de hijo de Deus que Deus ha hecho nesse homem quando reconheceu que precisava ser vestido de Deus. Porque lhe correu o que pertencia e se foi, que é o hijo pródigo. Gastou, desperdiciou, pero chegou um momento que reconheceu que sem Deus não podia mais. Sem Deus, sua vida estava um desordem. Sua vestidura já não estava mais como antes. Havia um antes e um depois em sua vida. Então, a vestidura de hijo de Deus significa para nós outros, o anilho significa compromisso, compromisso, selho, poder. Então, se observamos o significado de um anilho, quando Deus ha posto um anilho em suas mãos, estava dizendo para esse hijo, vestivos de hijo de Deus. Porque todo hijo de Deus, aleluia, vestido, glória a Deus, lhe dou neste anilho compromisso. Anilho significa compromisso. Quando tu põe um anilho no dedo de tu núvia, tu está mantendo um compromisso. Estou te selhando, significa selho, estou dando poder a ti, hijo. Considera como um objeto de grande valor, de alta estima, dignidade. O Senhor está te dando dignidade. Se antes não tinha, agora como hijo, tu lo tens. Dignidade. Las joias era uma señal elevada de uma posição, Estou te dando também, poder, autoridade, domínio como hijo, império, potestade, reino. Mira o que Deus tinha, o que tinha para nós outros como hijo, vestidura de hijo de Deus. Como te identifica? Como te identifica? Eu hei posto para mostrar em ti meu poder. Por isso, o Senhor Jesus Cristo lhe ha posto todas essas bendições, suas vestes, anilho, sapatos, para que ele visse como hijo de Deus, demonstrar o poder de Deus na vida dele, que um hijo de Deus não anda de qualquer maneira. Um hijo de Deus não anda de qualquer maneira para nada. Fíjate o que hace Deus por nós outros com essa vestidura de hijos de Deus, que Deus tem para ti, o que tu perdeu. E agora Deus quer que tu recupere. Glória a Deus. Então, se aqui o Senhor queria demonstrar seu poder na vida deste jovem, para que o nome do Senhor fora anunciado em toda a terra. Como hijos de Deus, alcançamos por meio de Jesus Cristo o poder e a autoridade. Poder e a autoridade. Glória a Deus. Que bendição, não? Que privilégio nós outros lo temos como hijos de Deus. E para que vamos correr o que o Senhor nos ha dado e vamos desperdiçar, vamos echar fora? Se somos tão bem vestidos, tão bem capacitados, preparados para a glória do Senhor. Aleluia. Que bueno estar em sua presença, servir ao Senhor, estar com o Senhor, andar com o Senhor. Sabe, sem Deus nada nós outros somos, nada podemos ser. Pero com o Senhor sim podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos prepara a cada dia. Então, se foi essa festa que o Senhor ha hecho para esse hijo, pero para esse hijo receber essa bendição, essas vestes, essa sandália, em seus pés, esse anilho com tanto valor, ele precisou reconhecer, recapacitar que já estava em uma situação tremenda.
comendo la comida de los cerdos, sendo que em casa de su padre havia fartura de pão, todas as bendições que lo necessitava. Mas graças a Deus que em seu momento ele reconheceu, quando nós outros reconhecemos, reconhecer, decisão própria. Ele tomou a decisão, levantar-me-ei, vou me levantar e vou ir com meu Padre, reconhecer. Bom, então, se agora vamos falar da quarta vestidura, né? Porque nosso tempo já vai. Vestidura branca, branca. Tomamos por base Apocalipse capítulo 3 e verso 5, que diz assim: al vencedor, o que vencer, será vestido de vestidura branca, e não borrarei su nome do livro de la vida. Que forte. Não borrarei su nome do livro de la vida. E confessarei su nome delante de mi Padre e delante de seus ángeles. Mira o reconhecimento delante do Padre e delante de seus ángeles. Sim. Então, se as vestiduras brancas significa o que para nós outros? Significa resplandecente. Al que vencer será vestido de vestidura branca, pero para nós outros vestir dessas vestiduras brancas, temos que vencer. Vencer o quê? Vencer o mundo de pecado, vencer a tribulação, vencer. Temos que vencer para ser vestido. Glória a Deus. Porque ele tem essas vestiduras brancas que significa também pureza, santidade, sem pecado, sem mancha. Uma núbia sem mancha, sem arruga. Deus oferece a nós outros essas vestiduras brancas. São vestiduras celestiais que reflejam a glória de Cristo. A glória de Cristo. Aleluia! Nós outros vamos ser vestidos de vestidura branca como Cristo, como Ele. Em aquele grande dia, nós outros não vamos entrar com essas vestes. Vai ser vestes de Cristo. Ele quer nos vestir nesse devocional. Ele quer nos vestir. Também um exemplo, podemos observar, Apocalipse 6:11 disse, então se lhe deu vestiduras brancas. Outra referência, Eclesiastes 9:8, que em todo tempo sejam brancas suas vestiduras, em todo tempo, como as 5 virgens prudentes, em todo tempo estava atenta a não manchar suas vestiduras, a não perder seu azeite, sua comunhão com Cristo, Glória a Deus. Exaltado é seu nome, Senhor. Digno eres tu, Senhor. Toda a honra, toda a glória para ti, Senhor, e por ti, labassurianda, orianda, rabaçu e decanta, rabaçu decanta, rébia. Então, se uma pergunta para ti, para mim, para nós outros, glória a Deus. As vestiduras implica ordem em nossas vidas, nos dá identidade. Primeira vestidura, santificação. Segunda vestidura que nós hablamos, glória a Deus, de poder. Terceira, hijos de Deus. Quarta, branca. Que vestidura tu observa que em sua vida precisa ajustar? Não olvida, ajusta sua vida. Cada um com sua vida. Amém? Observa em que vestidura tu precisa encaixar para estar guapo.
Amém? Vamos orar e agradecer o Senhor por esse pequeno devocional. Padre, graças te dou, Senhor, porque hoje tu falou com nós outros sobre as vestiduras. Quem implica as vestiduras? Nos dá ordem em nossas vidas, nos dá identidade, Senhor. Nos identifica quem somos nós outros. Ajuda, Senhor, de observar a minha vida. Donde eu necessito uma vestidura ou todas em minha vida. Senhor, ajuda cada Senhor, que escutar esse devocional, a observar sua vida, Senhor, como está sua vestidura, para que naquele grande dia podemos nós outros ser vestidos com essas vestiduras blancas, ao que vencer, ao que vencer. Receberemos corona de glória, ao que vencer será sentado ao lado do Padre, ao que vencer será vestido de vestiduras blancas. Ajuda nós outros, Senhor, observar nossa vida, Padre. Senhor, graças te dou por esta palavra, graças te dou por essa oportunidade que nos dá. Graças te dou, Senhor, por cada Senhor, que tem recebido, Senhor, os devocional. Bendiga meus irmãos e irmãs, Senhor. Bendiga todos nós outros. E seja com nós outros, Padre, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graça, Padre. Graça. Bueno, que o Senhor nos bendiga, que o Senhor nos abençoe grandemente e nos dê uma bendecida semana a todos nós outros. Um grande abraço e que o Senhor nos bendiga não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bendiciones, meus irmãos.